Amém, povo de Deus? Paz do Senhor, boa noite. Glória a Deus, aleluia. Alguém feliz aí? Amém. Vamos ouvir também o Senhor Deus vai falar com a gente um pouquinho também. Eu tenho falado muito, né? Se possamos sair daqui alimentado a palavra do Senhor. Para aqueles que são pais, para aqueles que ainda vão ser pais, né? Às vezes, aqueles que são tios também, às vezes representam o pai também de casa, né? Em nome do Senhor Jesus. Até mãe também, né? Faz papel de pai também, né? Amém? Ô Fernando, tô vendo essa camisa, mas tá meio. Ué, meio combinando aí. Glória a Deus, aleluia. Baixa as cabeças. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vou agradecer ao Senhor por ter aqui, tem falado com a gente. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por tudo até aqui, Senhor. Nesse momento, Pai, o Senhor vai continuar falando com a gente. Vem, Senhor Deus, corresponder, Senhor Deus, conforme o nosso coração. Nós estamos com fome na Tua palavra. Precisamos ouvir, Senhor Deus. Nosso ouvido está atento, Senhor Deus. Nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor venha entrar dentro dele nessa noite e cearmos, Senhor, conosco essa noite, Pai. Trazendo o Seu maravilhoso, Senhor Deus, alimento que vem do alto do céu, Pai. Que não venha somente ficar para os pais, mas que venha para toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Em casa lá agora é dois, hein? Dois bebês. Bebê de Benício, bebê de Bela. Tudo babado aqui. Benício babado. Agora, abra comigo lá em Provérbios, capítulo 20. Rapidamente para a gente. Meio que no andamento aqui, as professoras já praticamente pregou aqui já, né? Falando um pouquinho sobre as idades, falando sobre os desafios, sobre aquilo que o filho enxerga do pai. Tem até o Provérbios 20, versículo 7. Tem até o, não sei se na Praça é Nossa, Zona Mortal, fala assim: estou de olho no Senhor, hein? Mas é que bebeira, né? Mas é que bebeira, né? Mas os nossos filhos de olho na gente, não vai secar, não, né? Estou de olho no Senhor. É assim, nossos filhos de olho em nós, né? Provérbios 20, versículo 7. Amém. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus. Mais uma vez, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Amém? Pai, né? Às vezes sou pai daqui mais. Eu tenho um pai, mas eu tenho que mais bem do que hoje aqui. E nós seres humanos, nós temos uma carência por paternidade. Essa é a verdade, né? É uma figura importante na construção nossa. E mesmo que nós não crescemos com os nossos pais físicos, muitas vezes tem um tio, tem um padrasto, né? Às vezes não tem nenhum familiar próximo, mas muitas vezes tem um amigo da sua família, que você aí pega algo dele. Porque nós crescemos com algo parece que um vazio, precisa ser alimentado aquela parte de paternidade. Não paternalismo, paternidade, que dá diferença. E nós seres humanos, nós temos essa carência, né? Lá em casa, muitas vezes, a gente fala com assim: nossa, mas está igualzinho seu pai hoje, né? Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu em casa assim? Ou de sua esposa, de alguém falando assim? Você está falando igualzinho seu pai. Você está fazendo, andando, ou qualquer coisa, mesmo se for 1%, ou 0,5%, alguma coisa lá no fundinho de você, sabe, você tem algo do seu pai. Repito, mesmo que você não
cresceu com seu pai. Às vezes alguém você pegou como símbolo de paternidade na sua vida. Amém? E na Bíblia, nós vemos muitas vezes que tentei buscar algum pai perfeito, não teve nenhum pai perfeito na Bíblia, como nós também. Busquei Davi, gente, muito ali. Cada um fez uma coisa errada ali, ou seja, pais, nós pais, somos imperfeitos. E essa realidade devemos encarar todos os dias. Amém? Essa é uma chave, é uma porta que nós abrimos para que Deus venha sobre a nossa vida e nos direciona como pais. Amém? Para que possamos ser verdadeiros, dar uma direção para os nossos filhos. E eu digo novamente, não somente pai, como mães também, nosso Renato disse aqui, né? Às vezes o pai não está aqui, mas a mãe faz o papel de pai dentro de casa, né? Colocando fogo no altar todos os dias para os seus filhos, orando para os seus filhos, intercedendo para os seus filhos, dando direção para os seus filhos, que às vezes nem sempre o pai está presente e conhece a palavra do Senhor Deus. Mas tem mães que está ali, né? Como figura paterna, né? E nós coloquei alguns pais aqui na Bíblia, como José, né? Pai de Jesus, mesmo sendo pai de carne, carnal, Jesus teve a responsabilidade direta da criação do Filho de Deus. Abraão, mesmo com a idade avançada, guardou a promessa e gerou não somente Isaac, mas foi pai de multidão, nosso pai da fé, né? Tiago 2,22. E eu me lembrei também da parte que, quando ele está subindo com Isaac no monte, ele coloca sobre os ombros de Isaac o quê? A lenha. Ele carregou o quê? A brasa. A responsabilidade dos pais de nós carregarmos a lenha dentro de casa, carregarmos fogo dentro de casa. E também carregar a lenha também, né? Amém? Davi foi pai de muitos, mas tem um que teve influência como pai e exemplo de governo, retidão e temor ao Senhor. Ele foi um pai nacional. Lá em 2 Crônicas 29:2. Abra comigo em 2 Crônicas 29:2. Muitas vezes os pais aí, nós temos o poder de gerar nas outras pessoas, né? E Davi foi um deles que teve uma influência muito forte. 29:2 fala sobre Ezequias. Ele fez com o Senhor a prova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Alguns traduções falam como tinha feito Davi, seu pai. Davi não foi pai dele, mas ele tinha como exemplo Davi em retidão, em governança, e na Bíblia foi considerado como pai. Amém? De Ezequias. Vou correr um pouquinho mais aqui. E o pai tem influência direta em nós, é geracional. Ele cria em nós uma identidade, ele forma algo em nós, através das suas atitudes, através das suas palavras. Então alerta, pai, por aquilo que você faz perto do seu filho, porque mesmo que você não vê a resposta do que você está fazendo hoje, futuramente aquilo está criando algo dentro dele. E algumas probabilidades que eu vou dizer aqui, que o Espírito Santo colocou no meu coração, algumas coisas que existem são probabilidades. O pai saudável gera filhos saudáveis, o pai doente gera filhos doentes. Isso, quando eu digo saudável, não é fisicamente, às vezes é aquele que tem problemas em comunicação, fala, atenção que se fala na sua casa, como você reage nas situações diárias com sua esposa, ou até esposas também, essa é a palavra para vocês também, como vocês reagem com seus maridos diariamente, porque quando você está doente emocionalmente perto dele, e você expressa isso, você está dizendo para ele, você pode também ficar doente emocionalmente, e você pode continuar emocionalmente doente. O pai que não perdoa e não demonstra perdão gera filhos que não conseguem liberar perdão.
Talvez você não é assim, mas conhece alguém. Um pai que não perdoa. Pais, mães, precisamos perdoar. E os filhos estou de olho em você. Os nossos filhos estão ali, com a anteninha ligada, ouvindo 24 horas a sua conversa. Lá em casa, muitas vezes, a gente tenta se policiar com isso. Às vezes é difícil, né? Porque a criança tem que ter em volta ali, né? Mas tem assunto que não fala perto da criança. E não é só criança, não. Às vezes, nós derrubamos até aqueles filhos mais velhos também, com assuntos da igreja, sabe? Com assuntos do casamento. Às vezes, pessoas familiares não vêm na igreja, porque nós derrubamos a imagem da igreja em casa. Amém? Então, alerta para que você fala na sua casa como pai e mãe, e alerta para a igreja também para que você representa a Emanaim dentro da sua casa. Amém? Perdão. Então, um pai que não perdoa e não demonstra perdão gera filhos que não conseguem liberar perdão. Igreja, uma coisa que o Senhor Deus falou no meu coração também é que essa palavra é uma das mensagens mais difíceis, porque eu também sou pai. Você acha que é fácil nós colocarmos em prática? É, Renato? Se nós pegar pelo menos um porcentagem que está sendo falado hoje aqui, nós vamos ser progredindo, né? Progredindo, amém? Em nome do Senhor Jesus. E um dos exemplos que eu coloquei em questão de perdão e reconciliação, quando Jacó foi reconciliar a sua história com Esaú, do seu irmão. Quem estava presente ali? José. E quem no futuro reconciliou com seus irmãos, com seus pais? José. Amém? Os seus filhos estão de olho em você. Amém? Para reconciliação, para perdão. O pai que não demonstra amor para os próximos em casa gera filhos sem amor. Se você é um pai rancoroso, que não tem amor para sua esposa, não tem amor para as pessoas, um pai reclamão, um pai que reclama de tudo, nada está bom, vai gerar filho reclamão, vai gerar filhos com rancoroso, vai gerar filho sem amor para o próximo. Amém? Nós estamos lançando semente geralmente sobre os nossos filhos. Um pai que não trabalha, que existe, eu conheço, gera filhos improdutivos e que não gosta de trabalhar. Aí você fala assim, não existe não, existe. É uma coisa que precisa ser falada na igreja. Amém? Eu vejo muita gente falar assim, vou virar missionário. Mas para que virar missionário? A pessoa não quer trabalhar. Vou virar pastor, para quê? Para ficar dentro. Tem pessoa que pensa assim, você acredita nisso? Eu conheço muita gente assim. A pessoa larga a mão do serviço, faz tudo, aí vai no lugar certo da igreja, depois vira aquela bola de neve, enfim, entendeu? Pais, um pai que não trabalha gera filhos improdutivos e que não gosta de trabalhar. Pais muito protetivos que não enviam, não lançam filhos, criam filhos sem segurança para o amanhã, filhos inseguros. Eu gosto de uma frase que o pastor Marcos fala, que ele vai pregar para a gente, que fala assim que a mãe, ela é aquela que acolhe, né? Ela abraça. E o pai é aquele que lança. Ele pega e vai. Lá em casa, lá eu já pego o menino, joga um pouco para o alto, assim fica bravo comigo, pega a Bela, rodeio lá, né? Na sala, né? Faço a maior doideira em casa lá. É assim, sabe? A mãe não. Para, aqui, né? Filho chorou, para quem vai correr? Vai para a mãe. Não é assim? Pais, então vamos criar filhos que vão estar preparados para o futuro. Filhos preparados para a derrota no futuro, para a vitória no futuro, para as falhas, para as fraquezas no futuro. Amém? Nós pais damos direção para os nossos filhos. Lá em Salmo 127,4 fala que como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja java está cheia deles. Estamos com a java cheia de filhos. Amém? Flechas. Aí tem uma frase que fala assim: se você pode direcionar o seu filho, tem um alvo, que esse alvo seja o céu. Amém? Glória a Deus. Se você pode lançar seu filho com uma flecha, que esse alvo seu seja como o céu, seja no céu. Pais ausentes na parte emocional dos filhos. Tem pai que não conhece a parte emocional do filho. Isso é difícil. Eu às vezes tenho dificuldade de entender a Bela em casa.
Por isso que às vezes os filhos se abrem mais para a mãe e para o pai. É assim, mãe, eu estou errado. Às vezes não abre muito para o pai, mas mais para a mãe. Porque o pai não consegue entender, não tem a conexão emocional com o filho. Porque o pai é muito racional, né? Caiu? Levanta, meu filho, vamos embora. Né? Aconteceu isso, né? Aconteceu na escola. Ah, o pai era. Oh, meu filho, amanhã então, na verdade, perdoa o seu colega lá. Às vezes os pais falam assim, amanhã, a partir de amanhã. Né? Eu já ouvi isso também. Vai lá e desce a leite do coleguinha. É muito assim, racional. Mas a mãe não, né? Emocional, consegue entender. É uma conexão de coração, de emoção. Então essa é para nós pais que somos duros. Nós pais e futuros pais precisamos entender emocionalmente nossos filhos. Precisamos olhar nos olhos dos nossos filhos. E precisamos entender o que ele passa nessa parte emocional. Seja na escola, seja na sua sensibilidade amorosa, seja nas suas fraquezas, seja nas suas tristezas. Quando ele está chorando, por que você está chorando, meu filho? Vamos entender que eu preciso conectar com você. Então precisamos gerar isso. Precisamos entender. Pais ausentes da parte emocional dos filhos. E isso é um problema sério. Porque muitas vezes, quando nós pais estamos ausentes nessa parte de paternidade dos filhos, os filhos vão criar futuramente problemas sérios emocionais. Pais ausentes num tempo de qualidade, como mais hoje. Cada dia mais e mais o mundo está comprimindo. Cada dia mais e mais é mais conta para pagar, mais coisa para fazer e menos tempo de qualidade dos filhos. Estou mentindo, é verdade. E às vezes quando você chega em casa, você quer fazer o quê? Ver a televisão, futebolzinho, filme, quer mexer no celular. E o filho faz o quê? O filho vai para o quarto sozinho. E cadê o tempo de qualidade? Isso vai gerar sérias, vai gerar crises no seu filho. Porque se for ausente, e até então vou até adiante. Pais ausentes também pode criar nos filhos também um ateísmo nos seus filhos. Sabia disso? Existe uma estatística que me subiu da fonte, que me fugiu, que fala que as familiares, os filhos que crescem sem pais, ou com pais em casa, mas ausentes, presentes fisicamente, mas ausentes fisicamente, presentes ali, mas ausentes, o filho tem uma tendência muito forte de ser ateísta. Porque se o pai, primeiro aqueles que têm pais, se o pai foi embora, o pai representa quem simbolicamente na terra? Deus. Meu pai foi embora, meu Deus abandonou, meu Deus não existe para mim. Por que eu vou ter Deus? Para que serve Deus? A ausência também. Quando acontecer um problema, uma coisa assim, meu pai está ausente, meu Deus está ausente. Pais não validam seus filhos por comparação. Existe pais que validam o outro por comparação. Esse aqui é meu filhão, e o outro deste lado. Eu conheço isso. Já ouviu uma família assim? Fala assim, esse aqui é trabalhador, esse que estuda, esse que faz aquilo, e aquele outro lá, aí põe, top 1, top 2, ele valida seus filhos por comparação. E a comparação é a habitação de pecado. A comparação pode gerar uma morte emocional, pode gerar uma morte de relacionamento. A comparação em casa pode criar feridas. E muitas vezes essas feridas às vezes não conseguem cicatrizar por comparações que o seu pai fez. E às vezes até você carrega até hoje a comparação que seu pai fez com alguém, um familiar seu. Começa a falar, né? Seu saci, você não presta parada não, seu capeta, não é assim? Cria feridas. Você fala assim, não cria não, isso daí é para botar ele na. Irmão, quando aquele negócio é impregnado no coração, o coração é as fontes da vida. Do coração procede a fonte da vida. Tem pessoas que são machucadas até quando está adulto hoje, porque seus pais, a gente falou muitas coisas. E a comparação, ela cria, a comparação ela gera inveja.
comparações na Bíblia foi Gênesis. Caim matou Abel, outra comparação. Queria comparar a oferta de um para o outro. Ele comparou, falou: o quê? Vou matar esse cara agora. Por que ele recebeu a oferta de Abel e não recebeu a minha oferta? A comparação gerou inveja com Satanás também. Não foi assim? Eu quero ser como ele. Ezequiel, eu quero ser como ele. Gerou morte. E por último, para encerrar, eu tive que encurtar um pouco. O pai morno na fé gera filhos frios na fé. Não é pai quente, repetido. Um pai morno na fé gera filhos frios na fé. Um pai fervoroso na fé gera filhos quentes na fé. Amém? Tem pai morno ou tem pai quente aí? Amém? É pai quente, meu irmão, fervoroso em oração na Bíblia, na casa do Senhor. Precisamos ser mais. Nós precisamos pegar um pouco de responsabilidade para a gente como pais. Porque muitas vezes isso já é problema da doença que vem gente, né? Mas foi culpa da Eva. Mas foi culpa de serpente. Mas aquilo que aconteceu foi culpa do meu filho. Não é assim? E agora, cadê a resposta do pai? Eu me coloco nisso também, porque meus filhos estão crescendo. Eu tenho responsabilidade sobre eles. Eu tenho como sacerdote em casa colocar lenha todo dia. É orar com eles. Todo dia eu abrigo lá em casa, assim, pode dizer, porque a Bela já direto na televisão no desenho. Então eu falo: Bela, vai orar e depois vai orar. Depois de orar, vai orar o Pai Nosso também. Todo dia isso. Tem que orar, porque vai direto pro controle, vai acordando, vai direto pro controle, sentar no sofá e ligar a televisão. É normal de criança, normal? É normal. Mas a gente precisa criar o hábito nela de que existe uma responsabilidade de orar. Então, um relacionamento com Deus, relacionamento com o Pai terreno comigo e relacionamento com Deus, Pai celestial. Amém? Glória a Deus. E que essa palavra possa pregnar no coração dos irmãos. Amém? Passei rapidamente para adorar e que possamos sermos pais melhores. Amém? Não só pais, mães melhores também. Amém? Se você não é pai e futuramente você quer ser, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu até falei paciente. Logo, se Deus permitir, eu quero ter mais um. Sabe? Crescer e multiplicar. Gente, é pela fé, tem escola para pagar, tem não sei o quê, fica doente, fica preocupado, né? Começou a vir no culto agora com 4 meses, a gente fica preocupado mesmo, né? Muita coisa, preocupação, quem tem filho sabe, mas sabe, gente, é coisa muito boa. Eu falo do Senhor, eu publiquei no grupo hoje da igreja, que os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. Uma coisa que você pode ter de bênção em sua casa é a herança do Senhor. Você pode ser mordomo e cuidar. É a herança do Senhor. Ele nos deu, mas é a herança do Senhor. É uma alma eterna. Imagina, em casa tem 2 alminhas eternas para cuidar deles. É maravilhoso. Não é só físico, é eterno. É um ser eterno. Amém? Em nome do Senhor Jesus, quero passar rapidamente aqui para em nome de Jesus. Vamos fazer sua oração, fica de pé, rapidinho. Para que Deus venha continuar falando seu coração. Glória a Deus. Depois eu quero passar para o Simar. Ele quer dar uma mensagem para a gente. Feche seus olhos aí. Em nome de Jesus. Você possa estar falando com o Senhor essa noite. Você que foi um pai que errou, falou coisas que deveria falar para os seus filhos. O pai que xingou, que deveria xingar perto da sua esposa, outras pessoas perto do seu filho. Um pai que mentiu, né? Falou assim: fala para ele que não estou em casa não. Pede perdão para o Senhor. Que você possa colocar tudo aí. Fala assim: oh Deus, eu quero mais do Senhor. Me ensina, Pai, a ser um pai melhor. Me ensina a restituir o tempo que eu perdi, Pai. Me ajude, Senhor Deus, a viver uma nova história com meu filho, com minha filha. E ser mãe também. Você vai clamar ao Senhor, para o seu marido também, para que Deus venha dar discernimento para o seu marido, venha dar estratégia para o seu marido. Ore por ele, para que ele venha ser conectado com os filhos emocionalmente também. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui clamando ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai. Que nós somos pais perfeitos, Senhor Deus, somos seres humanos.
precisamos da Tua graça, Senhor, precisamos, Senhor Deus, da Tua palavra, que venha estar pregnada no nosso coração. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor, e que nós somente, Senhor Deus, possamos contemplar, Senhor Deus, a Tua formosura, Senhor Deus, ou não ouvir Sua formosura, como João ouviu, mas que possamos ver cada dia mais o Senhor, Deus, no nosso coração, na nossa vida, no nosso lar, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, milagre, trazendo restauração, trazendo vida sobre os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, trazendo avivamento espiritual, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha estar habitando no nosso meio, que possamos todos os dias, Senhor Deus, estar colocando, Senhor Deus, lenha e fogo no altar, todos os dias em nossas casas, como sacerdotes, que possamos ser responsabilizar, Senhor Deus, pelos nossos filhos, pelo nosso lar, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que essa palavra está falando com cada coração que ouviu essa noite, e que possamos cada dia mais e mais buscar o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pedi oportunidade porque faz muito tempo, né? Nem sei quanto tempo. E eu estou feliz em poder rever os irmãos, estar aqui nessa noite. Mas eu queria dar uma palavra para a igreja e falar um pouco a respeito do que temos vivido, né? Claro que não dá para explanar com muito detalhe, mas não deixar de participar os irmãos. Pode sentar. Senta um bocadinho, rapidinho. Dos acontecimentos, né, que temos passado ali com o pastor Mondinho, e estamos falando sobre hoje é dia dos pais, e é bom, né, que ainda tem seu pai, de poder estar prestigiando. Outros vivem a saudade de não ter um pai. Hoje tivemos um dia dos pais diferente na nossa casa, né, mas foi o dia dos pais. Então o pastor passou o dia com os filhos, né? Davi foi pela manhã e à tarde a Kelly ficou lá com ele. Então, esses últimos tempos temos passado algumas festas de forma diferente, aniversário e hoje o Dia dos Pais. Mas como a palavra diz, e uma frase que é muito recorrente, que eu escuto do meu marido, em tudo dá graças, né? Quem anda muito próximo, pastor, sempre escutei falar isso, tudo é graça, tudo é graça. Como a Cidinha falou aqui, a gente não escuta reclamar de absolutamente nada, irmãos. E às vezes são dias de dores, mas eu não escuto uma reclamação sair da boca do meu marido. E eu falo assim, oh meu Deus, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, porque além de ser meu marido, ele é meu pastor, e ele é um exemplo para mim. Então aqui estamos falando sobre o Dia dos Pais, e como é importante a gente demonstrar. Você pode desligar para mim, por favor? Como é importante a gente demonstrar quanto a gente ainda pode o nosso amor por aqueles que estão próximos, por aqueles que a gente ama. Porque quando o pastor ficou doente, eu ouvi de algumas pessoas assim, uma certa preocupação por não ter estado com ele ou aproveitado o tempo de ter feito uma visita ou de ter ido vê-lo mesmo após o Covid, e que estava extremamente entristecido por não ter aproveitado a oportunidade. E isso é muito triste, porque aqui, essa palavra do meu devocional, hoje pela manhã, aqui em Eclesiastes capítulo 7, no versículo 14, que fala assim: desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantia nessa vida. Então, a gente tem que realmente aproveitar a oportunidade de demonstrar amor para aqueles que a gente ama, para aqueles que estão próximos de nós, porque nós só temos o presente. Nem eu nem você temos garantia do que virá
dia nós acordamos passando mal e doente ali, e aí foi aquele turbilhão de acontecimentos. Mas eu quero também agradecer, em nome da minha família, a todos os irmãos que têm caminhado conosco, têm nos acompanhado nessa jornada, que são pequenas lutas diárias, né? Que nós vamos vencendo. Mas a batalha ainda continua, nós não terminamos, né, essa guerra. O nosso coração e a nossa oração é poder chegar aqui com toda a minha família e testemunharmos o poder de Deus. Amém? Essa é a minha fé. Nós já vivemos muitos milagres, né? Muitos milagres. Então, nós já colocamos, tudo está no controle de Deus, irmãos. Seja feita a vontade de Deus, mas nós já vivemos muitos milagres e nós sabemos que Ele pode. Né? Amém? E então agradecer aos irmãos em nome da minha família, todo esse carinho que os irmãos têm demonstrado para conosco, seja na oração, seja numa mensagem que às vezes me mandam ali no particular, seja ofertando, seja orando, mandando um áudio gravado em oração, irmãos, como isso faz a diferença. Como assim, momentos no ápice da dor, da dificuldade, como isso fez a diferença, pelo menos assim, para mim e para ele também. Mas eu vou falar por mim, né? Porque eu estou aqui e estou testemunhando para vocês. Como fez a diferença isso. E esses irmãos de outra cidade que nós conhecemos mandou um áudio assim, de oração gravado, irmãos. Como isso foi assim, fundamental, como um bálsamo para o meu coração naquele momento de dificuldade. Então, assim, agradeço aos irmãos e eu gostaria assim, de lançar esse mais um desafio, né? Eu sei que os irmãos têm estado ali na linha de frente e tem muito suor do pastor Valdir aqui, nesse chão. Então, assim, eu sei que se isso não eu quero chamar a atenção para isso. Para que você, como ovelha do pastor Valdir, abra os olhos para se importar por aquilo que é importante para ele. Né? Nós não somos ovelhas sem pastor, nós temos o pastor Valdir, temos o pastor Marcos, temos a igreja, temos o vice-presidente e temos toda uma liderança aqui. Né? Os irmãos obreiros, os irmãos aqui, o Fernando, o irmão Renato, o Júlio, quem mais? Rodrigo. Eu estou falando que eu estou vendo aqui. Mas nós temos uma liderança aqui, graças a Deus, né, que tem segurado aí e carregado, né? Então, eu quero chamar a atenção para que você, cada um de nós, independente se você tem cargos ou não, isso não faz diferença. Para que você olhe hoje aqui o banco, quem está faltando no culto, mande uma mensagem, faça uma ligação, faça uma visita, porque eu sei que se o pastor estivesse aqui e ele chegasse aqui e olhasse, mas quem está faltando hoje, ele ia chegar em casa, ele ia comentar, ia procurar entrar em contato no dia seguinte, ou ia perguntar, ou ele entrar no carrinho vermelho dele e ia na casa da pessoa. Então eu queria chamar a sua atenção como ovelhinha do pastor Valdir, para que você nos ajude, né, que seja importante para cada um de nós o que é importante para ele, que são as vidas. Né? Sentiu falta de alguém, tem alguém que está sumindo, manda mensagem, liga, entre em contato, tá bom? Tem irmãos assim, aqui que já faz tempo que eu não vejo, assim, de repente está enfrentando alguma dificuldade, vai lá, dá uma palavra, gente, isso é tão importante. A gente não sabe o que está na cabeça do outro, a dor que o outro está passando. Às vezes só a pessoa que está ali vivendo aquilo sabe. Mas às vezes você chega com uma palavra, não, às vezes não precisa nem falar, mas você dá um abraço na pessoa, já desmonta ela toda, já é o suficiente para ela se sentir acolhida. E muitas vezes é nesse momento que a gente literalmente se sente no colo de Deus. É quando os irmãos nos acolhem. Então, assim, o momento que eu mais me senti no colo de Deus é quando fui acolhida pelos meus irmãos. E eu amo a igreja de Cristo, irmãos, porque isso, a igreja de Cristo, ela reflete o que Jesus é. Tá bom? Então, aqui, só uma pergunta aqui, eu queria
dos horários de visita, sem seus irmãos que têm dormido com o pastor, né, que é o Fernando, o Carlinho, aí o Carlinho está ali também, o Renato, o Júlio, o Ellison, sem ser esses irmãos. Quem já foi fazer uma visita lá com o pastor? Levanta a mão. Quem já conseguiu ir visitar o pastor no hospital? Levanta a mão. Isso, então tá. Porque eu queria falar sobre a condição. A Cida Abreu esteve lá hoje e ontem ele falou para mim assim: ai, que saudade do meu povo. Então, quando ele vê os irmãos lá que estão dormindo com ele, então vai fazer uma visita, é um pedacinho, né, da igreja que está ali, e isso mata uma saudade, faz toda a diferença. E sobre o horário lá, porque a gente viu que por conta dessa síndrome gripal, o horário ficou muito restrito. Eles restringiram a quantidade de visita. Até o Carlinhos falou, né, que antes tinha mais, né? Ia umas 3 por visita, né? Antes era de 2 em 2 e podia trocar. Saía 2, entrava 2. E aí nem isso agora está podendo, porque eles estão esperando diminuir essa quantidade de síndrome gripal para ampliar novamente esse número de visitas. Enquanto isso não acontece, aquele que ainda não visitou, que queira visitar o pastor, entre em contato comigo, que a gente vai administrando isso, porque por ser uma visita por dia, às vezes não tem ninguém, mas às vezes tem alguém que não é da igreja que vai lá visitar, né? E é claro que a gente dá prioridade para as ovelhas da igreja e para os familiares. E às vezes acontece de alguém de fora vir. Então, assim, como a gente vai fazendo essa comunicação, porque a gente vai administrando isso, para que todo mundo que tem oportunidade, que queira visitar o pastor, consiga fazer, enquanto ele ainda está aqui. Porque nós estamos aguardando a transferência dele a qualquer momento. A ideia de que nós temos é que ele vá para Varginha. Mas, como a direção do hospital colocou ele no cadastro do SUS-Fácil, e me foi passado que, de repente, algum outro hospital pode olhar o exame e acolher o pastor Valdir e puxar ele para lá. De repente, para Pouso Alegre ou em algum outro lugar. Então, eu não sei. E aí vai ficar mais difícil, né? Mais longe, mais difícil. Então, eu quero aproveitar que os irmãos que ainda estão aqui, enquanto o pastor ainda está em considerações, que aqueles que queiram visitar, que tenham a sua oportunidade. Tá bom? Converse comigo, fale que a gente ajuda a organizar. Tá? Muito obrigada, que eu sei que você se dispôs, né? Obrigada por se dispor e por ser esse referencial de Deus e se deixar ser usado por Deus para honrar a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus nos fala que nada que nós fazemos para o Senhor é em vão. Então, eu sei que isso é um exemplo para a nova geração, principalmente para o meu filho, que vê os irmãos abraçando com amor o pai deles, né? E também para todos os outros adolescentes e jovens da igreja, porque os irmãos fazem cumprir a palavra de Deus, que tudo que o pastor Valdir recebeu ao longo dos seus 30 anos aqui, não é em vão, Senhor. Amém? Que todo o suor, lágrima, hoje ele tem um povo que abraça, que acolhe, que vai lá, que visita, que ele sabe que se importa. E isso é bom até para o emocional dele. Isso ajuda na recuperação. Tá bom? Muito obrigada, Igreja do Senhor. E a guerra não nos dá vencido ainda. Às vezes temos batalhas diárias, porque ele teve que fazer diálise, porque o tumor estava comprimindo os ureteres desse rim. E aí começou a causar uma disfunção renal. E aí ele começou a ficar muito sonolento, os irmãos chegaram a ver, porque às vezes não conversavam direito, e às vezes meio confuso. Mas aí os médicos fizeram esses exames e viram que realmente ele ia precisar dialisar, fazer uma diálise para poder regular essa função renal. E aí o que foi que aconteceu? Ele fez acho que umas 4, se não me engano, umas 4 hemodiálises. Foi umas 4 vezes na hemodiálise. Colocaram um catéter aqui
E aí que foi fazer. E lá, irmãos, é muito pesado esse lugar, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir. E aí ele foi, isso foi trazendo uma melhora para o quadro dele. Aí teve o último dia que ele foi, eu falei, ô Jesus, eu vim aqui por causa do meu marido. Eu fiz de novo essa oração, irmãos, eu confesso que eu fiz de novo essa oração. E eu falei assim, eu vim aqui por causa do meu marido, mas aqui é um lugar muito pesado. Eu quero voltar aqui, não mais trazendo meu marido para dializar. Eu quero voltar aqui com ele, com o violão, para a gente cantar para esses enfermos que estão aqui, orar para os enfermos aqui e trazer uma palavra, porque ali os enfermeiros, eles tentam fazer esse papel, sabe? Então, são muito atenciosos com quem está fazendo a diálise ali. A gente vendo isso, assim, é uma realidade que a gente muitas vezes está fora do nosso campo de visão, que a gente não tinha noção. E eu realmente quero fazer isso, sabe? E aí falei isso para o Senhor. Aí tá, no outro dia, o médico, o nefrologista foi lá, fez exame de sangue quase todo dia. Então assim, eu furo, não tem mais aonde furar. Aí colheu o sangue, aí o nefrologista olhou o exame, fui na quinta-feira. Quarta-feira foi o último dia que ele foi lá. Eu falei assim, aí eu fui levar minha cunhada até a recepção, na hora que eu voltei, encontrei com o nefrologista na rampa. Aí ele falou assim, o pastor Valdir, ele dialisou antes, os exames estão muito bons, e se continuar assim, não precisa nem voltar mais a dialisar. Eu falei, Jesus, muito obrigada. Então ele está com o catéter ainda, até o pessoal lá falou, nem sei porque está ainda, porque não vai dialisar mais. Então assim, a gente está vendo, são pequenas vitórias diárias, né? Por isso que a gente fala um dia de cada vez, o que é, Michele? De fé em fé, de fé em fé. A Michele falou lá, nossa, é justamente isso, de fé em fé. Então nós vamos vencendo a cada dia uma vitória, que pra gente é uma grande vitória, né? Então nós celebramos todas elas, irmãos. Nós oramos, clamando, mas nós celebramos todas elas. O nosso coração é grato ao Senhor por tudo até aqui que o Senhor tem nos ajudado. Ele não nos desampara. As lutas e as adversidades, elas vêm. Não vem só para mim, vem para todos. E não vem só. Obrigada, filho. Viu, Elsa? Vem, Elsa. Vou até beber depois. Espera aí, que eu vou honrar meu filho aqui. E o pastor falou isso para um irmão que foi nos visitar da Assembleia de Deus desta semana. A adversidade, ela vem não só para nós, como está acontecendo agora, ela vem para qualquer um. Então, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram, porque hoje é a minha luta. E eu estou compartilhando, né, os irmãos estão compartilhando, guerreando comigo. Amanhã eu com o outro, a luta do outro, eu estou ali com o outro, e o outro, você está entendendo? E a igreja, ela não é, irmãos, assim, é gigante a igreja de Cristo, porque isso traz uma força tão grande para as pessoas que estão lá fora vendo. Imagina o povo lá vendo os irmãos da igreja, cada dia um lá dormindo. Gente, as pessoas estão nos observando o nosso comportamento. Então, assim, e a gente vive o verdadeiro cristianismo, né? Deus sentir a sua dor, Deus, o que eu puder fazer para a gente caminhar junto. E assim, a gente vai fazendo assim, essa troca o tempo todo, porque nós entendemos o que Jesus nos deixou como ensinamento. E isso, irmãos, é o verdadeiro cristianismo. Igual você tinha falado aqui, posso cantar, posso falar, pregar, mas o mais importante que tudo é eu viver e eu mostrar através das minhas atitudes, do meu dia a dia, o cristianismo que eu prego. Antes de eu pregar, eu preciso ser pregado. Amém? Então, vivamos isso, irmãos. E muito obrigada. Eu agradeço em nome da minha família, do pastor Valdir. E vamos em frente. E ontem saiu o resultado da ressonância. E parece que eles já vão, se não já fizeram, vão fazer agora essa semana. E aí estamos agora aguardando a transferência. Peço que os irmãos orem especificamente em cima disso. Já falei, Senhor, para onde for, até comentei com a Cetinha, para onde for o Senhor nos levar,
tá bom demais, porque seja na direção do Senhor. Irmãos, assim, eu falo assim, eu quero a direção de ninguém, nem a minha, eu quero a sua direção, porque muitas vezes a gente nem sabe como agir. A gente está com a cabeça no meio da turbilhão, a gente não sabe nem o que pensar, às vezes você chega num ponto que você não está, meu Deus, e agora, o que eu faço? E aí a melhor coisa é deixar para quem entende, né, de tudo e está acima de tudo e de todos. Eu entreguei totalmente essa situação no controle das mãos do Senhor. E os pequenos detalhes, né? Esse dia ele foi fazer diálise, eu acho que foi até no dia da ressonância. A gente fica muito agitada, ansiosa, preocupada, porque tomou contraste, como é que vai ser isso, dializar. E aquela sonda que estava entupindo, já estava sentindo dor, fora do hospital. Eu falei, meu Deus. Eu falei assim, e a gente ficou 2 dias sem almoçar. Porque ele fez diálise um dia, no horário do almoço, no outro dia a mesma coisa. Só que lá dentro eles dão um pãozinho, café com leite para ele, uma coisa assim, né? E fica sem comer. E eu falei assim, eu preciso comer uma coisa. Eu saí, mas sem rumo, que eu sei que eu passei pela avenida e tinha visto uma padaria lá. E eu desci a avenida e falei assim, meu Deus, onde é que é a padaria? Eu fiquei olhando ali, nisso passou um senhor de idade. E eu olhei assim, ele olhou pra mim, olho azul, mas assim, daquele tipo de apertinho, assim, daquele, sabe, da tua mãe. Aí ele andou mais um pouquinho pra frente, eu parei de novo, olhei de novo, a cabeça tava. Aí ele virou pra mim, aí ele parou e falou pra mim assim, tá procurando alguma coisa? Aí eu já me assustei, né? Eu fiquei assim, eu tô procurando uma padaria. Eu falei assim, parece que eu vi uma pra lá, eu falei assim, tem uma lá, mas aquela ali é melhor, ó. Vai naquela ali. Era só atravessar a rua. Aí tá um pouco mais à frente. Irmãos, eu fui, tinha cada coisa gostosa. Assim, pode ser que não faça muito, não tem tanto significado para você me ouvindo falar isso, mas naquele dia foi o meu almoço. E foi, sim, eu pude escolher coisas gostosas para eu comer no lugar do almoço, assim, porque Deus mandou alguém para me direcionar na hora que eu estava perdida e sem saber para onde ir. E se talvez não tivesse andado um pouco mais à frente, eu ia talvez voltar sem comer nada, porque eu estava andando assim. Aí ele falou aquilo, eu sentei lá, tinha um lugarzinho gostoso para sentar, tomei um cafezinho, um cappuccino e comi um pãozinho de queijo recheado ali, coisa mais gostosa, irmãos, assim. Para aquele dia foi o melhor pão de queijo, o melhor cappuccino. Foi uma bênção. Então, assim, eu vejo a mão de Deus nesses pequenos detalhes, sabe? Às vezes, quando a gente está perdido, é a melhor coisa que tem. Eu falei assim, ah, Jesus, entra no meu barco agora aqui, dá uma direção. E aí Deus vem, manda alguém, manda sempre alguém. Vai sempre ter alguém, irmãos. Vai sempre ter alguém. Deus vai sempre levantar alguém. Deus nunca vai te deixar só. Amém? Você é filho de Deus. Jamais você vai ficar só. Jamais você vai estar só. Tá bom? Muito obrigada. Ore por nós. Nós seguimos na luta, na caminhada. Agora temos mais esse desafio. Amém? Quero passar o recado do nosso congresso, né, que está chegando também. Nosso congresso vai ser sábado e domingo, o Congresso dos Homens. No sábado nós teremos aqui a presença do nosso irmão Diego, da Igreja Batista Central. Nosso culto será direcionado pelo Espírito Santo, mas pelo Diácono Renato. Conto com a presença de toda a igreja e nós teremos visitantes aqui, irmãos. Quando alguém vai na tua casa, você tem que receber bem. Amém, igreja? Como que vai vir o pessoal aqui e nós vamos receber só com um pouquinho de gente? Então venha do sábado e domingo, pois precisamos da presença dos irmãos aqui. Teremos a confirmação de 2 ministérios de homens que irão louvar conosco, os Gideões ali da Igreja Comunidade da Paz e o El Shaddai da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. E no domingo pela manhã teremos a ministração do diácono Marcelo, que irá transmitir a palavra de Deus para nós. À noite teremos a direção do culto, vou estar direcionando o culto e a pregação da palavra com o pastor Paulo, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Areal. Que os irmãos possam estar cooperando
vai ser de suma importância, principalmente para os homens. O nosso tema: homem cristão, onde está o teu valor? Então que nós possamos estar aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém, meus queridos?